Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula. Esse é o nosso quarto vídeo sobre o realismo de 5, então nós teremos ainda mais um. Falaremos especialmente, daremos início ao realismo no Brasil e vamos falar de Machado de Assis, que sem dúvida é o maior nome da literatura realista brasileira. Então, Machado de Assis, nós vamos falar um pouco da biografia dele. Joaquim Maria Machado de Assis, de 1839 a 1908, foi um escritor brasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura do século XIX. Ele é considerado, pessoal, um dos maiores nomes da literatura não só brasileira, mas da literatura universal. Quando pensamos nos grandes nomes da literatura universal, Machado de Assis está junto, né, com grandes nomes como Shakespeare, entre outros. Escreveu poesias, contos, romances, foi jornalista, teatrólogo, crítico de teatro, crítico literário. Então, a produção dele foi uma produção muito interessante, muito importante. Então vamos assistir a um pequeno vídeo sobre Machado de Assis. Bruxo do Cosme Velho, homem subterrâneo, um mestre na periferia do capitalismo. São muitos os modos de se referir a Machado de Assis. Machado de Assis é um observador agudo da vida brasileira. Como revolução formal, foi a mais importante da literatura brasileira. Eu acho que Machado é totalmente homem do seu tempo e do seu país. O Machado de Assis teve essa coisa extraordinária de ser cético em relação ao progresso. Machado de Assis é um dos maiores escritores da literatura. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, a 21 de junho de 1839. Seus pais morreram cedo e Machado passou por dificuldades econômicas. No Morro do Livramento, ele era basicamente dominado por uma grande propriedade rural durante uma boa parte do século XIX, que era da família Barroso, né? Que era a propriedade dentro da qual a família do Machado de Assis havia sido dependente, agregada. Machado não fez estudos regulares e começou a trabalhar cedo. Aos 16 anos, era tipógrafo na editora de Paula Brito. Foi por intermédio de Paula que conheceu vários escritores e publicou seu primeiro poema em 1855. A estabilidade econômica veio aos poucos. Passou de tipógrafo a revisor até ser admitido na redação do Correio Mercantil. Antes dos 30 anos, Machado já é um escritor e jornalista conhecido. Enfim, uma vida ao mesmo tempo modesta, penosa, mas que foi bem sucedida. Um menino filho de uma lavadeira, de um pintor de paredes, que se torna jornalista, poeta, dramaturgo, escritor, romancista,
e presidente da Academia Brasileira de Letras e consagrado em vida, é alguém que atravessou a sociedade brasileira, né, de fora a fora. A partir de 1874, Machado ingressa no Ministério da Agricultura, onde nos 35 anos seguintes vai ser sucessivamente promovido. O Machado trabalhava numa seção do Ministério da Agricultura encarregada de dois assuntos. Um, escravidão. Ele tinha que cuidar de acompanhar a aplicação da lei de 28 de setembro de 1871, a chamada Lei do Ventre Livre. O outro assunto era política de terras. E essas batalhas cotidianas, muitas das quais o Machado perdia cotidianamente, né? Eu acho que acabou tendo uma influência muito grande na maneira como ele passou a representar literariamente aquela classe senhorial, aquela sociedade. A liberdade não é surda-muda nem paralítica. Ela vive, ela fala, ela bate as mãos, ela ri, ela assola, ela clama, ela vive da vida. 8 anos antes da abolição, o Machado de Assis teve a argúcia, teve a inteligência de dizer: aqui vai haver abolição da escravidão, mas a estrutura básica da sociedade não vai mudar. Quer dizer, não é verdade que o Brasil esteja progredindo em direção de uma sociedade igualitária. Eu acho que artisticamente ele representou muito bem a forma como essa sociedade criava mecanismos para manter ao longo do tempo estratégias de exclusão, de privilégios. Por mais que ela mudasse, ela mudava para permanecer a mesma. Como Machado disse isso várias vezes, né? Você pode trocar de roupa sem mudar de pele. Machado de Assis é um observador agudo da vida brasileira, da sociedade brasileira, da realidade brasileira e do modo de formação dessa sociedade. A obra de Machado de Assis é dividida em duas fases. Os romances da primeira fase são considerados convencionais tanto por manterem-se presos às características mais gerais do romance do século XIX, como pela abordagem do contexto social. Nesses romances da primeira fase, o Machado de Assis não tem objeções nem ao modo de vida da sociedade brasileira, nem aos desejos de ascensão social. No tratamento que o narrador de terceira pessoa dá a essas figuras, há como que um pacto, né, com o bom senso, para mostrar que é assim mesmo, que elas agiram bem, né, que elas agiram, vamos dizer, de uma maneira adequada, né. Nesse sentido, ele tem o ângulo das pessoas que querem subir e que são inteiramente conformistas. Quer dizer que não veem o tema da injustiça no fato de elas estarem em situação muito desvantajosa. Veem só as brechas que existem para que possam subir. Com quase 40 anos, vítima de crises epiléticas, Machado de Assis é obrigado a retirar-se para Friburgo. A superação dessa crise é para muitos a causa de uma evolução espiritual que vai resultar na fase madura de Machado, iniciada pelos contos de Papéis Avulsos e pelo romance revolucionário Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como revolução formal, foi a mais importante da literatura brasileira, sem dúvida nenhuma. Começou um romance que a gente pode chamar de moderno. Esse grande romance do Machado de Assis, ele depende de uma visão desabusada da cultura brasileira. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas.
Enquanto o Machado de Assis, da primeira fase, tinha uma visão edificante de quem quer colaborar para ilustrar a sociedade, para aumentar o seu brilho, para torná-la mais civilizada, o da segunda fase diz, isso aqui não tem remédio, isso aqui só tem cara de civilizado, na verdade é completamente bárbaro e vamos dizer a verdade. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Quando chegou no Brás Cubas, o Machado deu a pena para o senhor. A partir daí, acabaram aqueles narradores em terceira pessoa, e ele deu a pena para os senhores. O narrador das Memórias Póstumas de Brás Cubas é um brasileiro proprietário à maneira do século XIX brasileiro, quer dizer, proprietário de escravos e centro de uma dessas vastas parentelas em que todo mundo depende do proprietário. Eu que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Esse narrador, a parte do defunto aí não é para levar muito a sério, evidentemente, né? Esse narrador é um insulto ao leitor. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que sairá desse conúbio. Não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. O enredo de Brás Cubas, isso é muito importante, é de uma total banalidade. Brás Cubas nasce numa família muito abastada, a sua primeira educação é profundamente determinada pela situação da família escravista, quer dizer, ele começa andando a cavalo em cima do pajem dele, que é um escravozinho que deram para ele para isso mesmo, para ele montar a cavalo nele e chamar ele de besta, de cala-boca besta e essas coisas. Um pouquinho adiante, ele gasta uma fortuna com uma mocinha de vida fácil. Um pouquinho adiante, ele vai para a Europa fazer estudos onde ele não estuda nada. Os estudos dele são só uma maneira de obter a casca da civilização. A universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estou longe de trazer arraigada em meu cérebro. Ele volta para o Brasil e aí ele tem um longo caso amoroso, adúltero, com a Virgília, que é o grande acontecimento da vida dele, que é também um caso amoroso que, do ângulo romântico, é a coisa mais lamentável do mundo, embora seja uma coisa forte. A uma certa altura, o amor se esgota. Você não merece os sacrifícios que ele faz. E ele, então, tenta virar político, tenta virar jornalista, se embrulha um pouco com filosofia, acaba fazendo beneficência e morre. Então, é uma vida em que nenhum projeto se realiza, em que nada é perseguido com energia, tudo acontece da maneira mais arbitrária, tudo depende do capricho total dele. Agora, esse capricho é autorizado por o quê? Esse capricho é autorizado pela propriedade de tipo brasileiro, escravista, clientelista e que dispensa inteiramente de trabalhar. Esse aqui é o ponto importante. Vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Agora, a partir dessa situação, que é a situação dele, com todos os cacoetes ligados a essa situação, ele vai falar do mundo inteiro em escala enciclopédica. Quer dizer, do começo da humanidade até o final, dos tempos bíblicos até os tempos modernos, passando pela Revolução Francesa, fala de questões de política, de questões de amor, de questões de filosofia, de questões de religião, enfim, fala de todos os assuntos próximos e remotos. Mas o que aconteceu na realidade? Na realidade, ele submeteu a história do mundo, por assim dizer, e o mundo inteiro, aos caprichos, aos cacoetes autoritários de um proprietário brasileiro à maneira do século XIX, quer dizer, à maneira da sociedade escravista que havia aqui. O nosso Brasil é de assombrar e assombrar-se. O enredo, no caso, não conta a metade da missa. Entretanto, o ritmo desse enredo é sintetizado pelo narrador e reproduzido ao infinito. Então, é uma espécie de vida caprichosa contada de maneira caprichosa. Isso potencia esse capricho, que é articulado com a sociedade brasileira, e dá a ele uma grande envergadura de grande livro. Aí é que está a força do livro.
Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote. E adeus. Depois de Brás Cubas, Machado voltou ao estilo das memórias em Dom Casmurro. Nesse romance, ele trata novamente das elites brasileiras na prosa culta e elegante de Dom Casmurro, um senhor solitário que lembra de seu amor por Capitu, a morena dos olhos de ressaca. De um lado vem você com seu jeitinho hábil, 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 pronto, me conquista com seu dom. De outro esse seu site petulante, www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser ambíguo, sábio, sábio e todo encanto, canto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. Um método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo. É só se entregar, é não resistir, é capitular. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares. Capitu, de um lado vem você. Dom Casmurro conta, sobretudo, a história do seu amor de adolescência, que vai até um casamento e que termina mal, porque ele chega à conclusão de que a mulher o tinha traído, que o filho dele não era dele, mas do melhor amigo, conclusão que faz que ele põe a mulher para fora de casa, expulsa ela para a Suíça, exila ela na Suíça e nunca mais vê o menino, a não ser no fim da vida. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Há, de fato, um drama aqui. Um drama que termina com a acusação, a culpabilidade. Não tenho mais nenhuma vontade de viver. Escobar. O foco dessa recapitulação da vida amorosa dele é centrado no seguinte: Capitu me traiu ou não me traiu? E sempre se disse que esse fato de não se saber se Capitu era culpado ou não era um dos encantos do romance, porque aí o romance é sempre lido e relido, né? Com a preocupação de encontrar as pistas. É claro que as pistas estão dadas pelo narrador. Que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Esse narrador é um narrador parcial, é um narrador que está contando a história de maneira tal que nós cheguemos à conclusão de que ela de fato traiu. Nesse momento, a personagem muda inteiramente de figura. A questão deixa de ser Capitu traiu ou não traiu, e a questão passa a ser por que esse cidadão está querendo nos convencer de que a Capitu traiu. Vocês sabem que Dom Casmurro é narrado por um viúvo já de mais de meia idade, que escreve divinamente, culto, saudoso da sua infância e dos seus primeiros amores. Enfim, uma espécie de figura ideal de moço bom das elites. Então, o leitor tende a aderir ao ponto de vista dessa personagem. Que em lugar da temática geral da fidelidade e da traição, nós temos outro tema. Nós temos a história de um homem culto que resume as virtudes de elegância e de bondade e de caráter das elites brasileiras, que não está querendo nos convencer de que, embora ele tenha sido arbitrário,
autoritário, patriarcal, à maneira tradicional, e tenha, com isso, destruído a sua própria vida, destruído a vida da mulher que ele amava e com quem ele vivia, da qual ele tinha um filho. Ele está querendo nos convencer que, com tudo isso, ele é uma pessoa civilizadíssima e que ele tem razão. Então, é uma espécie de tentativa de casar o autoritarismo, a possibilidade de atropelo das elites brasileiras, com uma estampa civilizada e impecável. Captou, feminino com arte, a traição atraente, um capítulo à parte, quase vírus ardente, imperando no site, captou. Além dos romances, Machado escreveu cerca de 200 contos. São alguns dos melhores contos da literatura brasileira. Machado escreveu muitos contos, mais de 2 centenas de contos. Ele escreveu contos a vida inteira. Eu acho que nos contos Machado exercita uma grande variedade de tons, né? Pela própria variedade são mais de 200 textos, né? E, por exemplo, em Papéis Avulsos, ele brinca com contos que são de natureza cômico-fantástica, né? Contos, por exemplo, A Sereníssima República, que é a paródia de uma conferência de um padre que fala sobre a vida política entre as aranhas, por exemplo. Esse tipo de situação, Machado de Assis desenvolveu muitas vezes em contos. Os contos de Machado acompanham a escrita dos seus romances. Também nos contos de Machado há uma divisão. Eu acho que Papéis Avulsos é um livro que tem profunda ligação com Memórias Póstumas de Brás Cubas e são quase contemporâneos. Mas tem contos como Missa do Galo, onde a gente reconhece um parentesco com Dom Casmurro. Os melhores contos de Machado são contos que acompanham a feitura de Brás Cubas e dos romances posteriores, mas sobretudo a grande década de 80. Vamos dar a continuidade a conhecer um pouco a biografia do Machado. Então, em 1841, nasce a irmã do escritor, Maria. Ele é de 1839, então ele tinha aí aproximadamente 2 anos. Em 1845, morre durante uma epidemia de varíola a irmã do escritor, de 4 anos. Então ela tinha 4 anos, ele tinha aí, né, uns 2 anos a mais que ela, mais ou menos. Isso marca bastante, né, a vida dele. Em 1849, ele tinha ali por volta de 11 anos, morre tuberculosa Maria Leopoldina, a mãe do escritor. Então percebam aí que num curto período de vida, ele perde a irmã e depois a mãe. Em 1854, o pai do Machado, Francisco José Machado, né, casa-se com Maria Inês da Silva, que irá ajudá-lo, auxiliá-lo, né, bastante. O jovem Machado passa a trabalhar na tipografia de Francisco Paula Brito, na Praça Tiradentes. Em 3 de outubro de 1854, ele publicou, né, até onde se sabe, o seu primeiro poema, o soneto A Ilustríssima Senhora D.P.J.A. Então, ele devia ter mais ou menos ali entre 15 e 16 anos. Né? Então, ele começa a trabalhar como tipógrafo e, ao mesmo tempo, ele escreve seu primeiro poema. Só é importante reforçar, tá? O Machado de Assis, ele era de uma família extremamente pobre. Ele vendia doces para auxiliar na renda da casa. Era negro, tá? Machado de Assis era negro, numa sociedade ainda escravocrata. A libertação dos escravos vai acontecer a Lei Áurea de 1888. Então perceba que nós estamos falando de uma pessoa negra, numa sociedade ainda escravocrata. Tá? Então imaginem só toda a questão do preconceito racial que havia.
Além disso, ele era pobre, né, e morava no morro do Rio de Janeiro. Órfão, né, órfão de mãe, a mãe havia falecido. Então, percebam que se a gente for analisar, né, a situação, ele conseguiu, teve um padre da comunidade que o ajudou a estudar, dava aulas para ele de inglês, que na época não era uma língua muito usada, muito habitual. O francês era a língua mais corrente internacionalmente. E ainda assim, Machado de Assis consegue, né, essa oportunidade. Então percebam que não é regra, muito pelo contrário, ele é exceção da exceção. A mania de querer, né, falar, tá vendo? É só se esforçar, você consegue. Alguém com condições tão adversas conseguiu. Pessoal, mas a genialidade dele era muito grande. Então, daí você fala assim, tanto que, quantos outros Machados de Assis nós tivemos? Né? De tudo que ele representou para a literatura brasileira, nós não tivemos. Então, apesar de toda essa diversidade, né, essa adversidade na vida dele, ele conseguiu prosperar, conseguiu ser reconhecido como um grande escritor ainda em vida. Né? Então, em 1856, admitido como aprendiz de tipógrafo na tipografia nacional, então percebe que ele consegue aí um cargo público, segue como revisor de provas na Paulo Brito, então ele também continua trabalhando, né, na editora. De 11 de abril deste ano até 26 de junho do seguinte, escreve O Paraíba, O Paraíba era o jornal de Petrópolis, então ele escreve colunas, né, e também escreve no Correio Mercantil, do qual tivesse sido revisor durante um tempo. Então percebam, para você ser revisor de um jornal, você tem que ter um conhecimento gramatical muito grande. E ele inicia todo esse processo, pessoal, sem a educação formal que nós conhecemos hoje, né? Então, por isso ele era, né, muito diferenciado mesmo. Ele passa, em 1859, ele passa a escrever regularmente na revista O Espelho, fazendo também crítica teatral e outros gêneros. Né? Traduz com outros colaboradores o Brasil Pitoresco. Então, ele vai atuar também como tradutor. Então, perceba que ele tinha um domínio muito interessante de outras línguas, principalmente o inglês e o francês. Em 1860, entra como redator para o Diário do Rio de Janeiro, onde permanece até 1867. Desse ano até 1875, escreve a Semana Ilustrada, né? Escreve para a Semana Ilustrada, do alemão Henrique Flaus. Então percebam que durante muito tempo ele esteve sempre ali escrevendo nos jornais, em revistas, sempre publicando, sempre produzindo. Já em 1861 ele publica a comédia Desencantos e faz uma tradução da sátira Queda que as Mulheres Têm para os Touros. Então percebam que ele começa sempre produzindo as suas próprias obras, mas também trabalhando com tradução. Colabora na revista O Futuro, de Faustino Xavier de Novaes, que depois vai se tornar, né, um amigo, e no Jornal das Famílias. Em 31 de dezembro, ele assume o cargo de censor teatral do Conservatório Dramático Brasileiro. Então percebam que Machado ele vai sempre tendo bastante sucesso na sua carreira. Em 1864, morre José, pai do escritor, então ele tinha aí aproximadamente 25 anos quando isso acontece. Em 1866, com a morte da mãe de Faustino Xavier de Novaes, amigo do Machado, no qual ele havia trabalhado, a irmã do Faustino, Carolina, ela embarca para o Brasil, né? Ela vem para o Brasil. Nesse período, Machado publica no Diário do Rio de Janeiro a sua tradução do romance Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, que sai em 3 volumes, é uma obra bem extensa. E ao visitar o amigo Faustino Xavier de Novaes, que estava com distúrbios mentais, ele conhece Carolina. Em 1867, foi agraciado por Dom Pedro II com a Ordem da Rosa, no grau de cavaleiro.
Então, nomeado ajudante diretor de publicação do Diário Oficial, cargo que exercerá até 1874. Então, ele é bastante reconhecido ainda em vida, né? Em 1869, Faustino Xavier de Novaes morre. Isso foi, né, em 16 de agosto. Em novembro, 12 de novembro, ele se casa com Carolina, que era a irmã do Faustino Xavier, na capela particular da casa do conde de São Mamede, no Cosme Velho. Né? Então, aproximadamente aí com 30 anos. Né? Ele nasceu em 39, né? Então mais ou menos aí com 30 anos. O que, para o padrão da época, né, já era considerado bem velho. Né? Em 1870, começa, a 23 de abril, a publicar no Jornal da Tarde, uma tradução logo interrompida do romance Oliver Twist, de Dickens. Publica seu segundo volume de versos, falenas e contos fluminenses. Então percebam a tradução também do inglês e também, né, a publicação de suas. Em 1872 publica seu primeiro romance, Ressurreição. Em 1873 publica o livro de contos Histórias da Meia-Noite. Em 1874, né, de 26 de setembro a 3 de novembro, publica romance A Mão e a Luva. Em 1875, fundação da Gazeta de Notícias, onde Machado de Assis muito colaborará. Publica seu terceiro volume de versos, Americanas. Em 1876, de julho deste ano até abril, ele escreve em todos os números da revista Ilustração Brasileira. Foi uma revista, pessoal, muito importante, né, naquele período. Era assim, a revista que tinha possivelmente a maior circulação, tinha um grande prestígio. De 6 de agosto a 11 de setembro, publica em O Globo, né, esse mesmo que não exatamente, mas deu a origem depois, um tempo depois, não é o mesmo jornal, mas que deu origem, o romance Helena, editada no mesmo ano. É promovido em 7 de dezembro a chefe de seção da Secretaria de Agricultura. Então, né, o chefe de seção é um cargo aí muito próximo quase de um ministro. Tá? Não chega a ser um ministro, mas é muito próximo. Em 1877, morre seu grande amigo, José de Alencar, escritor também, né, do romantismo, como nós vimos já. Inclusive, né, percebam que interessante, enquanto lá em Portugal tinha questão com Coimbra, a ponto deles até travarem uma batalha, né, um duelo com espadas, no Brasil o maior nome, né, do realismo era um grande amigo de um dos maiores nomes também, né, do romantismo. Né? Em 1878 publica em O Cruzeiro o romance Yaya Garcia, editado no mesmo ano. Nessa época concebe e começa a escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então é que ele começa, que talvez seja uma das maiores obras, né, de Machado. Em 1880 entra em licença de um mês por estar sofrendo, né, uma questão nos olhos. Designado a 28 de março, ele é designado, recebe o cargo de oficial de gabinete do ministro da Agricultura, então ele sobe no cargo em que ele estava. Publica na Revista Brasileira o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, então, em 1880, a grande obra, né, desse período, que de fato é um grande marco para o realismo brasileiro, sem dúvida nenhuma. Em 1881, ele vai publicar em volume as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele publicou lá durante 1880, né, durante um período, em folhetins mesmo, ia saindo semanalmente nas revistas, como era prática já lá no romantismo, né? Nós vemos lá em Memórias de um Sargento de Milícias. Aqui também ele vai publicando na revista, devido ao sucesso, em 1881 ele publica um volume único com as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em 1882 ele publica o livro de contos Papéis Avulsos.
entra a 5 de janeiro em licença de 3 meses, né, para se tratar, ainda uma questão de saúde. Em 1889, percebam, o ano de proclamação da República, um ano antes teve a Lei Áurea, né? É promovido em 30 de março a diretor da Diretoria de Comércio da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Então também mais uma promoção no cargo que ele tinha. Promoção da República, né? Então acontece a proclamação da República e o exílio da família imperial. Em 1891, publicação em um volume do romance Quincas Borba, que vamos lembrar que há personagens com o mesmo nome, mas não exatamente, né, não exatamente uma continuidade, mas há uma relação entre elas, né, com Memórias Póstumas, né, o personagem Quincas Borba. Em 1893, com a reforma administrativa, né, que houve naquele ano, quando a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas se transforma em Secretaria da Indústria, Viação e Obras Públicas, passa a exercer o cargo de Diretor-Geral da Viação. Ok? Não confundam aviação com viação. Em 1896, publica várias histórias, né, o livro, né, Várias Histórias, aclamado para dirigir a primeira sessão preparatória da Fundação da Academia Brasileira de Letras, tem parte preponderante na criação desse instituto que preside até morrer. Então, pessoal, foi em 1896, ele começa, ele que preside e ele se torna o primeiro presidente, tá? Foi o primeiro presidente, ele que fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Em 1899, publica uma das grandes obras também, né, Dom Casmurro, interessantíssima, Páginas Recolhidas. Em 1891, publica Poesias Completas, em que aparece o seu novo e maior livro de poemas ocidentais. O Machado ele é muito mais conhecido, sua obra tem muito mais destaque na prosa do que na poesia. Em 1902, é nomeado diretor-geral de Contabilidade do Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas. Então, mais uma, né, acaba tendo aí mais uma promoção. Publica o romance Isaú e Jacó. Segue em janeiro para Friburgo com a esposa, né, que estava enferma. Em 20 de outubro, morre Carolina, né, dias antes de completarem 35 anos de casados. Tá? Então, aí, um pouquinho antes de completarem 35 anos, a esposa Carolina morre. Em 1906, ele publica Relíquias de Casa Velha, que abre com o célebre soneto A Carolina. Então, ele faz aí uma homenagem à esposa, né, que havia falecido. Em 1908, publica seu último romance, Memorial de Aires. Entra a 1º de junho em licença para tratamento de saúde. Na madrugada de 29 de setembro, às 3h20, morre em sua casa, né, lá na rua Cosme Velho, número 18. É enterrado, segundo determinação sua, na sepultura de Carolina, jazigo perpétuo, 1359, no cemitério de São João Batista. Então, uma vida de muitas conquistas, que conseguiu ser reconhecido ainda em vida pela sua produção, pela sua obra literária e também, né, atuando diretamente, trabalhando, né, em cargos estratégicos, né, do Brasil. Né? Então, essa foi aí a biografia do Machado de Assis. Espero que tenham gostado. Esperem que estudem mais sobre o Machado, que de fato ele é um autor extremamente interessante. Então, vamos tentar entender algumas visões, né, do Machado, né, uma visão diferenciada que ele tinha sobre o realismo. Então, isso é bem interessante. Então, por meio de suas obras, ele questiona e ironiza o conceito de realidade e, por consequência, do realismo europeu. Então, nós tivemos uma primeira aula, que nós falamos um pouco sobre o que é o real, o que seria a realidade.
qual o conceito, né, de realidade. E a gente conseguiu entender que é muito complexo, é muito complicado. Mas e o Machado ele já tinha essa ideia, né? Tanto que na sua obra ele vai ironizar o conceito que alguns autores europeus tinham. Então, por exemplo, embora alguns autores, né, usassem o realismo como uma maneira de tentar representar a sociedade, as desigualdades, as injustiças, os problemas dos trabalhadores. Então, essa era a perspectiva, né, desse realismo, tentar retratar a realidade que é vista ali na sociedade, e não a idealização do romantismo. Machado de Assis ele entendia já que essa realidade ela é um tanto quanto problemática de definições. Tanto que, né, um morto narra a sua própria biografia, que é o que acontece em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas, que é justamente esse representante dessa burguesia, que nada contribuiu diretamente, né, para nada melhor. Ele diz que o seu maior legado foi não ter deixado filhos. Então, percebam que esse narrador que morreu vai criar uma das maiores obras realistas brasileiras, né, da literatura brasileira. Mas como? Justamente mostrando que é possível você retratar a realidade, você mostrar, sabendo que essa realidade ela é um tanto quanto subjetiva. Então, eu posso sim, né, fazer uma obra realista, porque mesmo aqueles autores europeus que tentavam trazer uma realidade, ainda assim a gente sabe que é sempre bastante questionável, é sempre um ponto de vista, né? Em Quincas Borbas, né, a gente tem um cachorro protagonista da história. Então sai ali daquele herói, então se questiona, né? Outro ponto interessante dessa visão diferenciada do Machado, ele não define a mulher realista como impura e adúltera, como se fazia na Europa, mas também não considera pura e ingênua do romantismo. Então vocês conhecem a história de Memórias Póstumas, né? Assistiram ao filme que foi recomendado, trechos do filme recomendado, e vocês perceberam, né, que ali na obra, né, o autor está contando da própria morte, a mulher está ali presente. Ela não é punida como acontece, por exemplo, com a Luísa, né, que nós conversamos no outro vídeo, de Essa de Queiroz, ou com a Emma Bovary, de Flaubert. Então, as mulheres, geralmente, no realismo, né, as mulheres adúlteras, elas são punidas. Elas são punidas, né, com a morte. Já quando a gente analisa as mulheres que aparecem em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nenhuma delas tem a punição com a morte, né? Pelo contrário, elas permanecem, né, até o final, da história. Outro fato interessante, né? Usa um narrador que interage com o leitor, opina e dá sugestões para o enredo. Então, esse narrador do Machado de Assis ele é muito diferenciado em relação ao restante, né, das obras literárias que havia. O narrador ele comenta, ele dá opinião, ele até fala, olha, leitor, esse caminho não vai ser fácil. Você pode desistir, se quiser parar de ler, fique à vontade. Agora, se for continuar, saiba que não vai ser fácil. Então, é quase uma personagem, se nós formos pensar o papel que esse narrador coloca. Então, percebam que Machado de Assis ele vai muito além, né, do seu tempo, ele consegue pensar a sociedade de uma maneira que ele sabe que há vários pontos de vista, e ainda assim ele faz uma análise muito interessante da sociedade que ele vivia. Não à toa, considerado, né, um dos maiores autores da literatura brasileira e mesmo da literatura universal. Então você encontra a obra completa do Machado de Assis, né, num portal do MEC, né, machado.mec.gov.br. Lá você encontra, por exemplo, traduções dele, né, várias traduções, Trabalhadores do Mar, que eu comentei, né, do Victor Hugo, Oliver Twist, Dickens. Então, obras importantes que ele faz a tradução. Memórias Póstumas,
narrativa do enredo, que vocês, né, já conhecem. Vamos destacar aí alguns pontos interessantes, né? Na infância de Brás Cubas, como de todo membro da sociedade patriarcal brasileira da época, é marcado por privilégios e caprichos patrocinados pelos pais. Então, a gente percebe, né, que ele vem dessa família, e ele fala que ele nunca precisou trabalhar, nunca precisou ganhar dinheiro com o próprio suor. E ele tinha até um garotinho negro ali, o Prudêncio, né, que era usado ali como montaria. Na juventude, né, ele gasta muito com a Marcela, que era um tipo de prostituta, né, e que ele dedica a célebre frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, pessoal, esses 11 contos de réis é o quanto durou o amor, né? Então, um amor interesseiro, baseado aí na questão do dinheiro. Seu pai, para dar, né, um basta naquela situação, resolveu fazer o quê? Né? Como as famílias ricas da época faziam: vamos dar um castigo, vamos mandar estudar na Europa. Olha só que coisa triste, né? E lá ele se torna, né, advogado, bacharel em direito, pelo menos, né, em Coimbra. Mas lógico que lá ele aproveitou muito o período que ele esteve lá, né, de várias maneiras. Ele volta para o Rio de Janeiro, né, devido a uma carta que o pai manda falando que a mãe estava muito doente e tal, e ele volta a tempo de se encontrar com a mãe, né, mas pouco tempo ela morre, né. Até que seu pai intervém novamente, né? E daí ele vai passar o luto na casa que eles tinham na Serra. E o pai faz uma proposta para ele. Fala: olha, estou negociando aí um cargo para você, um cargo político e um casamento. É uma consequência do outro, né? Para você poder entrar na vida. Porém, nesse meio tempo, né? Nesse inteirinho, ele reencontra Dona Eusébia, que também mora lá na Tijuca, na região serrana. Ele começa a frequentar a casa, né, da Dona Eusébia, que tem uma filha, que apesar de ser muito bela, é coxa. Então, tanto o filme consegue trabalhar muito bem isso, mas a obra também a ironia de toda essa questão dela ser bela e, ao mesmo tempo, ser coxa, né? Então, o narrador ele começa, né, flertando, paquerando, né, com a garota, né, e consegue conquistá-la, mas depois acaba abandonando ela, por ser bela, mas coxa. No Rio de Janeiro, e com a ajuda de seu pai, ele conhece Virgília, a mesma, né, que visitou no leito de morte, que aparece na história, e que não teve nenhum tipo de punição, né, para ela, como aconteceria se fôssemos seguir a mesma linha, né, do Eça de Queiroz ou do Flaubert. Virgília é filha do conselheiro Dutra, né? O casamento com ela era uma forma do Brás Cubas alcançar um maior prestígio social, entrar para a política, né? Então, embora ele não fosse extremamente rico, mas tinha uma ascendência nobre. Então, a política era uma forma de adquirir um cargo de respeito e até mesmo um título, né? Então, Brás Cubas e Virgília ficam íntimos em menos de um mês e o narrador começa a frequentar a casa dela. E uma das vezes que ele vai para o jantar, Brás Cubas derruba seu relógio e quebra o relógio, e nisso ele vai numa loja. Ao entrar nessa loja, ele reencontra Marcela, né, que é a sua antiga amante dos 11 mil contos de réis. 11 contos de réis. E ele encontra e ele percebe, né, que ela estava muito acabada, o rosto dela estava todo marcado, da varíola, não era mais aquela mulher linda que ele tinha conhecido. Entretanto, o plano de casamento de Brás Cubas é interferido. Então aparece lá o Lobo Neves na história, né? E a candidatura dele tinha o apoio de diversas influências políticas. O narrador teve que ceder
Em poucas semanas, o Lobo Neves acaba ficando noivo de Virgília. Então, mesmo havendo interesse, né, entre Virgília e Brás Cubas, acaba que Virgília se relaciona com o Lobo Neves, que é preferido da família e etc. E eles acabam ficando juntos, acabam casando. Então, de alguma maneira, Brás Cubas ele sente que o Lobo Neves roubou tudo que era para ser dele, tanto a esposa quanto, né, o cargo público, a questão política. O pai de Brás Cubas fica indignado com a derrota do filho. Além disso, a idade avançada e saúde fraca faz com que ele morra 4 meses depois. É uma cena bem interessante também, né, da morte do pai. A divisão da herança gera um atrito entre Brás Cubas, sua irmã Sabina e seu cunhado Cotrim. Mas resolve-se essa questão, né? Eles rompem ligações e Brás Cubas começa outro ciclo da reclusão. Sem pai, sem casamento, com as relações cortadas com a irmã, o narrador passa um período isolado, frequentando de vez em quando a sociedade, escrevendo alguns artigos. Então, um outro período que ele passa bastante isolado logo após a morte do Lobo Neves já era deputado. Nesse período, Brás Cubas tem contato com um primo de Virgília, que também é poeta. Ele conta que Virgília está de volta ao Rio de Janeiro após uma estadia em São Paulo. Então, o Lobo Neves ele foi para outro lugar, né? Foi para São Paulo, ficaram um período. Depois, ele acaba voltando. 8 dias depois, eles se encontram em um baile. Em pouco tempo, Brás Cubas começa a frequentar a casa de Virgília e de Lobo Neves. Trava amizade com a família e se torna amante de Virgília. Então ele se aproxima dos dois, começa a frequentar a casa, se faz de amigo do Lobo Neves, mas com isso ele também começa a ter um caso, né, com a Virgília. Andando pela rua, Brás Cubas se depara com um negro livre chicoteando outro negro, escravo. Né? O negro livre, que exerce um grande castigo público, não era nada menos que o Prudêncio, aquele mesmo que era, né, que era o escravo da família e que ele ficava brincando, subindo, fazendo de montaria. O antigo escravo de Brás Cubas que foi liberto. Sobre as chicotadas que ele dava no escravo, Brás Cubas conta. Né? Era um modo que Prudêncio tinha se desfazer das pancadas que recebia, transmitindo-as a outro. Então não deixa de ser uma crítica à sociedade ali em que ele vivia. Embora o tema da escravidão pouco apareça, por exemplo, nas obras de Machado de Assis. A não ser, né, em algumas, como esta, pequenas situações. Depois, né, após sair de um jantar na casa da amante, Brás Cubas ele vai encontrar o Quincas Borba, que inclusive não é exatamente o protagonista, mas que dá nome ao livro chamado Quincas Borba. Seu antigo amigo de escola, que agora, né, era um mendigo que morava na rua. O narrador fica assustado com a situação, né, do amigo, oferece ajuda, mas ele só quer dinheiro. Daí ele fala assim, é muito interessante essa passagem, porque ele fala assim, eu não quero promessas, não quero nada. Porque o Brás Cubas fala, me procure depois. Ele fala, não, o que eu quero é dinheiro, né? Porque quem tem fome precisa de dinheiro. Muito, muito interessante. O romance de Virgília e Brás Cubas continua, né? Daí começam algumas desconfianças das pessoas, né? Começam a achar que é uma coisa estranha aí, os dois muito juntos. Então começa a ter algumas desconfianças. Então Brás Cubas primeiro sugere que eles fujam, mas Virgília se recusa, fala não, isso é loucura, tal. Os olhares indiscretos começam a atrapalhar a rotina dos amantes. A solução é arranjar uma casa para se encontrarem escondidos. Só bem, né, parecido até com o que acontece lá no Primo Basílio, né? Em que as pessoas começam a desconfiar, eles procuram, né, um lugar para terem os encontros. Dona Plácida, antiga costureira de Virgília, é escolhida para resguardar a casa dos amantes. Então, na verdade, né, enquanto na outra obra lá eles alugaram, pagam, coisa assim, aqui não. Aqui tinha a Dona Plácida que acaba fica sabendo, né? Eles contam a história e ela
claro, recebe um dinheiro para isso, mas ela permite que os dois se encontrem na casa dela. Os encontros entre Virgília e Brás Cubas são ameaçados pela nomeação de Lobo Neves para a presidência de uma província. Né? Lembrar que a gente não tinha definição de estado, né? Eram as províncias. A nomeação obrigaria a mudança da família para o norte. Lobo Neves escolhe Brás Cubas para ser o seu secretário, então ele iria junto. A princípio, essa parece a solução para o problema, porém a sociedade começa a desconfiar cada vez mais das relações da Virgília com o Brás Cubas. Lobo Neves tem muita ambição política e a nomeação para a presidência é um grande avanço na carreira. Ele também é muito supersticioso. E como a nomeação foi publicada no dia 13, ele resolve declinar. O casal de amantes, né, então, eles acabam ficando tranquilos novamente. Após os perigos de serem descobertos, Brás Cubas e Virgília têm um novo momento, né, um ápice na relação. Ele reata as relações com a sua irmã, com seu cunhado. Depois, né, Brás Cubas recebe uma carta do seu ex-colega, Quincas Borba, devolvendo o relógio. Até então, Quincas já tinha ficado bem de vida e devolve o relógio com um bilhete, uma carta de desculpa. Brás Cubas começa a encontrar o Quincas com mais frequência, né, começam a conversar, ele começa a apresentar as suas teorias, né. Então, e quando o Quincas aparece, né, agora com mais apresentável, com uma roupa bonita e todo um sistema filosófico, né. Virgília engravida de Brás Cubas, que fica muito contente com a notícia, porém ela não parece muito feliz, né, e pouco tempo depois ela acaba perdendo a criança. A relação dos dois balança novamente quando o Lobo Neves recebe uma carta anônima, alguém denunciando a infidelidade da esposa. Virgília nega, né, e a ameaça então é diminuída, é minimizada. O Lobo Neves aparentemente acredita. O encontro do casal continua por mais um tempo, né, com às vezes algumas brigas, alguns atritos, até que Lobo Neves é novamente nomeado para ir como presidente de uma província, né, e vai embora e parte com a sua família. Então, Virgília parte para a província e Brás Cubas fica no Rio de Janeiro. Seu contato com Quincas Borba e com a filosofia é ainda maior. O Brás Cubas também tem mais contato com a sua pretendente, né? Então, aparece aí uma nova pretendente na vida do Brás Cubas. Quando ele resolve levar o casamento a sério, né, minha Loló morre de febre amarela. Então, olha, mais uma tragédia aí na vida do Brás Cubas. 2 anos depois, Brás Cubas se torna deputado e finalmente entra para a política. Então, né, depois de muito tempo, ele consegue entrar. Depois de um discurso perfeito na forma e no método, mas desastroso no conteúdo, perde o seu mandato. Incentivado por Quincas, ele inaugura um jornal de oposição ao governo, que gera um atrito com seu cunhado Contrim e dura apenas 6 meses. Lobo Neves quase consegue se tornar ministro, mas morre poucos dias antes da nomeação. Quincas Borba começa a perder o juízo, né, de novo. Brás Cubas entra na ordem terceira, onde exerce alguns cargos por... Nesse período ele encontra a garota coxa em um cortiço, vê sua ex-amante Marcela morrer em um hospital de caridade. Então ele começa a ver, né, vários outros períodos da vida dele, as pessoas, né? E Quincas Borba fica louco, né? Ele vê Quincas ficar louco. No final, Brás Cubas chega ao outro lado da vida com algum saldo. Ele mesmo diz, né? Qual seria o saldo dele da vida? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, percebam que a Virgília, em momento algum, ela é punida, entre aspas, tá? Pelo narrador ou pela obra em si, como aconteceu no realismo europeu, né? Embora, né, não há um fatalismo, né, com as mulheres, mas sim, né, mas como podem acontecer tragédias com todas as pessoas, né? O Lobo Neves morre, a Marcela morre, o
Quincas fica louco. Então, Machado mostra que não que acontecem coisas com as pessoas na sociedade, mas não necessariamente da maneira como alguns escritores colocavam. Quando a gente pensa, por exemplo, numa outra grande obra, né, do Machado, como Dom Casmurro, é uma situação bastante parecida também, a questão em relação à leitura que ele faz da questão da mulher. Por exemplo, Capitu, né? Embora a grande questão da obra seja se ela traiu ou não Bentinho, e Machado de Assis ele não quer explicar isso, ele não quer que tenha uma definição, não existe, né? Nem que sim, nem que não. E Machado escreve propositalmente para isso. Por quê? Porque ele entende o seguinte, né? Olha, qual que é a visão dele, né, de mundo? Eu não posso afirmar que as mulheres sejam aquelas santas que o romantismo dizia, né? Aquelas mulheres perfeitas, sempre lindas, fiéis, puras. Não são. Mas também nós não podemos dizer que sejam aquelas mulheres como Emma Bovary, como Luísa, como, né, Amélia. Não. Eu não posso nem afirmar por um lado, nem posso afirmar por outro. Mas eu deixo que os leitores que decidam, né? Ou seja, ele mostra que, para ele, a perspectiva da realidade, do realismo, acaba sendo a construção de cada um a partir daquela perspectiva. Então, olha só que genial isso, né? Que interessante. Tá bom? Então, a gente chega ao fim, né, desse nosso quarto vídeo. Temos apenas o último vídeo, que vamos abordar algumas características do realismo. Vamos falar um pouco do naturalismo também, que é uma vertente, né, uma corrente do realismo. E a gente finaliza essa nossa série, né, de vídeos sobre o realismo. Até a próxima, pessoal!